Com mais de 30 anos de experiência na aviação e atualmente piloto executivo, Índio do Brasil Rocha. Senta aí que lá vem história. Solta a vinheta. Esse é o Entre Nós. Eu sou Crisênica e você é o meu convidado especial. Com um nome bem diferente, Índio do Brasil Rocha. Olha só. Pensei que fosse apelido quando me falaram. Boa noite, meu querido. Muito obrigada por estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. O Índio é um grande amigo da família. Na verdade, quem fez a ponte foi o Cassiano, meu irmão, né? E toda vez que ele vem para cá, a gente senta para ouvir as histórias. Então, por que o nome Índio do Brasil Rocha? É muito diferente, né? É bastante diferente. Na verdade, isso já veio do meu pai, né? Meu pai, na década de 50, ele voou com os irmãos Vilas Boas, no Xingu, na região do Xingu. E a ideia dele é que eu tivesse um nome diferente na aviação. Ele já queria que eu fosse piloto também, e que eu tivesse um nome diferente na aviação, e me agraciou com esse nome de Índio do Brasil Rocha. Totalmente diferente. Você já viu algum nome? Já tem alguns parecidos, mas bem poucos. Mas existem sim. Tá certo. Bom, como eu falei, foi o Cassiano que fez essa ponte aí, já vai colocando. O VT com algumas fotos pra gente relembrar, né, Índio? Tem vocês se conheceram? Se conheceram no Mato Grosso. No Mato Grosso. Foi no Mato Grosso. Eu estava chegando de um voo para um reabastecimento e o Cassiano estava ali pegando hora de voo no aeroporto, né? E daí a gente se conheceu e tal, e ele me perguntou se ele poderia ir comigo na perna que eu ia fazer para pegar experiência, né? E daí dessa perna aí acabou que as pernas estão até hoje. A gente tá junto aí. Bom demais. E aí toda vez que você vem, o Índio tá chegando, a gente já se prepara, porque lá vem histórias muito tem boas. Tem algumas, né? Ao longo dos 30 anos tem algumas histórias aí para contar. Verdade. Bom, a aviação sempre esteve presente na sua vida. Sempre. Desde pequeno. Desde pequeno. Conta pra gente um pouquinho. Assim, as primeiras imagens que eu tenho de avião, que é uma coisa que é bem marcante na minha vida, é que eu ia nos voos com meu pai, que a gente chama voo de saco, né? Aquele voo que você vai acompanhando ele em alguns eventos, algumas oportunidades. Certo. E daí eu ia com ele, fazendo os voos, e eu me lembro bem que a gente decolava e eu achava interessante as crianças, né? Os adultos se transformavam em crianças passando lá embaixo, e aquilo ficou marcado na minha cabeça, entendeu? E como não poderia ser diferente, né? Eu vim a ser piloto e sou de uma família de pilotos, né? Minha mãe também, então, a em mãe 75, também, acredito ela que fez nós o temos curso aí preparatório lá em Cuiabá ainda, e depois aí, as horas, minha mãe. Que linda! 75. Em 75 essa foto. E ela chegou a voar um ano, né? Mas aí bateu o ciúme, né? O pai, naquela época... Ela era melhor, é isso? Talvez superasse ele, e ele acabou que desencorajou ela a continuar na aviação. Uma pena, né? Uma pena. Pois é, olha que fofa. Uma querida. Tá sempre por perto, né? Tá comigo até hoje. A gente... É um amor da minha vida, né? É um amor da minha vida. Certeza. Bom, os seus primeiros voos foram nos Cessnas. O meu primeiro treinamento foi em um Cessna 182, né, conhecido como Skylane, e eu fui treinado nessa aeronave para ir para o garimpo na época, né? São os mais simples? Não é tão simples, mas ele é um avião ideal para pista curta, um avião bastante, a gente chama que é o Jeep da aviação, né? Certo. E aí eu fui com esse avião voei por um tempo nos garimpos no Pará, e então eu fui treinado para isso. E os primeiros voos
foram em Cessnas. Voei quase todos os Cessnas que eu pude, né? É uma aeronave que eu gosto muito. Hoje você pilota um Cênica 3. Hoje eu vou para um agricultor, né? Eu vou um Certo. Cênica 3. Já estou com esse avião há 6 anos já. Piloto Voando executivo. mesmo, piloto executivo. Piloto agrícola nunca foi. Não, é uma aviação que assim, apesar de já foi mais rentável, né? Hoje não é tanto, mas não fui, não sei, acabei que não fui para essa aviação. Na verdade, talvez tenha um motivo. Eu sou muito sensível ao cheiro do veneno, né? Do defensivo. E na verdade, apesar de você usar os equipamentos, né, para evitar esse contato, mas só de chegar próximo à aeronave que está sendo descontaminada, isso já acontece às vezes onde eu vou, né, eu não me sinto muito bem então, assim, por uma questão talvez tenha sido isso que eu não optei pela aviação agrícola. Tá certo. Olha só, ainda nós temos fotos de você sobrevoando aldeias indígenas. Também conta pra gente aí um pouquinho dessas fotos. Eu tive a oportunidade, essa aldeia é uma aldeia no Xingu, e eu fui em 2 festas do Quarupi. Nessa foto aí, por exemplo, eu estou na Que época é essa? Essa é mais recente. Eu sou ruim para datas, viu? Mas são fotos de 6 anos atrás, um pouco mais. Essa foto mesmo é lá do Quarupi, né? Que é assim uma reunião, uma celebração indígena que eles celebram os mortos, né? Sim, você contou um pouco. E é muito interessante, é uma coisa que toca muito a gente. Eu fui acompanhando a primeira vez, na verdade eu fui 2 vezes levando uma equipe de jornalismo, né? Para fazer uma matéria lá. E da outra vez eu fui com um ex-patrão meu, que era vizinho da região lá no Xingu, e eu fui levando ele lá para visitar os caciques lá, né? Que eles se reúnem nessa região, nessa aldeia, e eu tive lá acompanhando eles, e é uma coisa assim que eu acho que todo brasileiro que tivesse a oportunidade deveria conhecer. Danças, comidas, cultura, tudo isso. Assim, o que eu mais senti lá é a questão do sentimento, né? Que eles têm pelos mortos. A homenagem que eles fazem aos mortos, eu não sei detalhar ao certo, mas eles passam assim, eu acho que uma semana, revezando no choro para os mortos. Então, um choro, eles passam a noite inteira chorando. Certo? Eles acendem uma fogueira em volta num local próximo à aldeia, e ali eles ficam lamentando os mortos e chorando, sabe? E é uma coisa muito, muito, muito forte. É uma energia assim, extremamente forte. A gente sente mesmo aquilo. Você acaba sentindo a dor que eles e a homenagem que eles fazem, sabe? Eu acho que nós brancos, a gente já não está homenageando tanto nossos entes perdidos com tanta intensidade quanto os índios ainda fazem, né? Muito interessante. E depois dessa homenagem vem danças? Sim, porque é uma reunião de várias etnias, de várias aldeias, né? Que vem para aquele ponto ali. E daí as índias que ficam reclusas, elas ficam reclusas por um tempo, acho que 1 ano ou 2 anos, nas ocas, né? E aí elas são apresentadas para os índios de outras aldeias, né? Então é interessante que é uma dança que às vezes as pessoas já podem ter visto. Ela saem 2 flautistas, 2 índios com flautas na mão, umas flautas longas, e as índias com a mão nas costas deles. E eles entram nas ocas, vão entrando nas ocas onde estão os jovens índios pretendentes de outras aldeias, né? Elas estão sendo apresentadas. Elas são apresentadas, elas ficam depois do enclausuramento, que, se não me engano, leva 1 ano ou 2 anos, se não me falha a memória, mas é um tempo bastante grande. E aí elas são apresentadas para os índios de outras aldeias. Então, assim, é uma celebração de dor e de alegria ao mesmo tempo, né? Porque ali se formam jovens casais, né? Dali saem novos casais. Interessante. É interessante. Deixa eu te falar, você é do Mato Grosso?
Eu sou mato-grossense. Eu nasci numa cidadezinha chamada Dom Aquino, próximo a Cuiabá, mas eu fui criado em Cuiabá, né? Então me considero cuiabano. Sou um cuiabano, de chapa e cruz, como a gente diz lá no Cuiabá. Mas hoje eu já vivo há 12 anos em Sapezal. É uma cidade que, sim, todos nós conhecemos se aqui. Se você quiser esconder de alguém daqui de São Miguel, não vá para Sapezal, que não vai dar certo, não. É verdade. Um abraço bem carinhoso para todo mundo de Sapezal. Imagina, São Miguel tá em peso lá, né? Em peso, todo lugar lá. Quando eu venho para cá, então, eu tenho que arrumar mais uma bagagem no avião para trazer alguma coisa. Leva para mim, para minha tia, para minha prima. Para minha madrinha. Sempre tem alguma encomenda. Tá certo. Índio, os pilotos, quando iniciam o curso, eles almejam chegar a qual nível? Por exemplo, piloto de linha aérea ou da FAB. Na verdade, eu vou falar por mim, cantoras, né? A cantora, ela quer muito cantar para muitas pessoas, para milhões de pessoas, ela quer ser famosa, enfim. Como é que é para o piloto? Como é que foi para você? O que você almejava quando você iniciou? Olha, eu falo por mim e assim, eu tenho uma visão ainda bastante romântica da aviação. Eu me considero um piloto arco e flecha, né? Apesar do nome, tenha tudo a ver, mas eu ainda tenho uma visão romântica da aviação. Na verdade, eu queria voar. Eu queria estar lá em cima, num espaço que não pertence nem que pertence aos homens que têm asas metálicas e aos pássaros, né? Então, eu queria era voar. Mas assim, hoje, sempre foi assim, eu acredito. Eu queria voar, estou dizendo por mim. Mas tem pilotos que já entram para a Força Aérea, desde o início, querem ser pilotos da Força Aérea. Tem, né, que iniciar novo, né? Assim, quem entra para a Força Aérea, geralmente todo mundo quer ser piloto de caça, né? Que seria o Ronaldinho da aviação, seria pilotar um F5, um AMX, né? Uma coisa assim, bem rápida e tal. Mas já tem, hoje, tem muita gente que tem o perfil do aviador agrícola, do piloto agrícola, né? Pensa na rentabilidade e não precisa lidar com muita papelada, que não precisa lidar com muitas regras, né, para voar. Então, assim, tem gente que já tem esse perfil, tem muitos pilotos que têm esse perfil. E outros, sim, para aviação executiva e daí chegar na cabine de um Boeing, né, que, assim, seria o máximo para um aviador, porque quando você chega na cabine de um Boeing, você está assim no topo do topo, né? Então, e a aviação que hoje, se eu pudesse escolher para um filho meu ou para alguém, seria voar uma aeronave executiva do porte aí de um jato executivo, que você vai trabalhar um pouco menos que trabalhar em uma companhia, né? E você com uma rentabilidade bem alta, né? Assim, que seria um ganho mais alto, entendeu? Mas no meu caso eu só queria voar mesmo. Tá certo. Vamos falar da Casa Decor? Os pisos laminados da Casa Decor oferece a beleza da madeira para você revestir e valorizar o seu imóvel. Os pisos laminados são feitos em lâminas de madeira de reflorestamento, o que impacta diretamente os custos da obra, reforma ou decoração em um sentido bastante positivo. Por ser muito versátil e resistente, pode sim ser aplicado em diversos ambientes e ter dezenas de usos sem perda de qualidade ou performance. Então, entre em contato com a Casa Decor, que também está nas redes sociais. @decor_KAZA. A Casa Decor, o índio conhece. Casa Decor, do Cassiano, da Zaira. A hora que precisar de pisos laminados. É o hobby do Cassiano. É isso aí. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. No da Rádio Jornal São Miguel e do Entre Nós com Cris Ênica, já vai dando o seu like. Índio, quantas horas de voo você tem? Então, recentemente, eu digo assim que de 10 anos para cá, tudo é recente para mim, né? A gente no Brasil começou-se um pouco mais até, a registrar as horas na CIV eletrônica, que é uma CIV que você faz online, né? Declarando as suas horas de voo. Então,
eu tenho assim horas declaradas. Até agora há pouco tempo eu encontrei três civis minhas que são feitas à mão ainda, né? E que eu não tinha lançado essas horas. São horas que eu não tinha lançado ainda. Olha só. Então assim, eu estimo que horas lançadas entre online e na CIV de papel, eu devo ter um pouco mais de 5.000 horas de voo. Nossa, é muito tempo. É muito tempo, é muita experiência. Mais. É mesmo? É que eu, como garimpo, a gente registrava pouca hora de voo, né? Quer dizer, existem mais, mas na verdade... tem muita hora. E assim, no decorrer dos anos, eu sou uma pessoa que, no caso quando eu conheci o Cassiano mesmo, né? Eu sempre ajudei os pilotos e eu lancei muita hora para piloto que voava comigo, com experiência, né? Então eu sempre procurei ajudá-los e eu dei muita hora para muito piloto nesses anos meus de aviação, entendeu? Que voaram comigo e eu lançava para eles horas em comando, né? O que muitos comandantes não fazem. Né? Esse é um ponto bom para você tocar. Na verdade, a limitação do comandante quando está a bordo de uma aeronave executiva, ele tem ali passageiros, tem uma série de restrições que ele não pode a não ser com autorização do patrão, né? Que ele não pode se arriscar muito em termos assim de deixar o comando com um copiloto, no caso, né? Não autorizado pelo patrão para estar ali. Mas eu vejo por outro lado que quando você se dispõe a dar uma instrução para um piloto que está começando, é claro que você não vai dar o comando da aeronave para ele total, mas o máximo que você puder dar, eu costumo fazer isso, né? Porque aí eu realmente estou ajudando e essas horas que eu vou lançar para ele lá realmente vão valer como aprendizado. Mas assim, infelizmente não é todo piloto que age assim. Na maioria das vezes ele deixa mais ou menos o cara carregar a bagagem, descarregar e fazer a fonia, né? Então, mas eu procuro, se eu tenho a oportunidade de ter um copiloto comigo para pegar uma instrução, eu costumo deixar ele voar o máximo possível o avião, né? Contando com toda a segurança, né? Vocês têm uma linguagem, pano preto, alguma coisa assim? Principalmente isso aí, essa é a linguagem. E a meninada nova gosta de dizer que a gente coloca muito pano preto nas coisas. Quer dizer, né? Não mostra, né? Não ensina. Não ensina tudo, não tem paciência. Será que por questão de receio do copiloto se sair muito bem? Olha, Cris, o que eu vou te falar? Na verdade, é um monte de coisa, né? Se o comandante não está bem em casa, ele vai descontar. Ele não desconta no patrão, ele vai descontar no copiloto, né? Meu Deus. E assim, existem alguns casos mesmo que a gente fica sabendo que realmente o comandante fica um pouco preocupado do copiloto acabar comendo a marmita dele, né? A picanha. Mas assim, a gente tem que se assegurar, né? Se você se dispõe a dar instrução para um jovem que está ali começando e tal, eu prefiro ver por esse caminho, sabe? Eu prefiro acreditar que eu estou ensinando e que aquilo ali não vai ser negativo para mim, entendeu? Eu penso assim. Você já passou por isso? Ter problema com o copiloto? Não. Por você como ser copiloto, um copiloto, isso. Sabe que eu não tive essa fase, Cris? Eu tive muita sorte, até porque eu já era um embrião praticamente pronto, né, para voar. Né? Eu Hoje sou um respeitadíssimo pouco, assim, né? no meio. Experiência, né? Assim, a experiência você não adquire na escola, né? A experiência é só voando. E eu tive, graças a Deus, nesses 30 e poucos anos de aviação, eu tive a oportunidade de adquirir experiência, né? E estou até hoje, porque a aviação é uma escola infinita, né? Você nunca deixa de estudar. Então eu estou estudando todos os dias ainda aprendo alguma coisa, sabe? Mas eu fui para comando, sabe? Então eu não tive muito esse problema de... Talvez eu até precisasse ter sido copiloto para aprender algumas coisas. Para ser um pouquinho judiado. Quem sabe? Talvez a minha aviação fosse um pouquinho melhor. Tá certo. Vamos falar da SAF Sul, que é o Plano Familiar do Sul do Brasil para os momentos de maior fragilidade. Porque quando a gente perde alguém,
não sabemos por onde começar. Solta o VT. A Safisme agora mudou o seu nome para Safisul, o Plano Familiar do Sul do Brasil, que também oferece descontos especiais em farmácias, laboratórios e em clínicas médicas. A Safisul também disponibiliza materiais ortopédicos para melhor atender seus associados. Com a Safisul, que é uma empresa especializada no assunto nos momentos de maior fragilidade, o conforto aos familiares envolvidos é garantido. Por isso, é importante contar com uma empresa especializada no segmento que é do município e que trabalha com eficiência. Entre em contato para conhecer as facilidades ou, se preferir, um profissional irá até a sua residência para que conheça os planos da Safisul. Estamos na rua Helmut Hennica, número 121, ao lado da rodoviária municipal, anexo à funerária São Miguel. Os nossos diretores, com mais de 35 anos de experiência, Clécio Hennica e Tiago Kerber, estão sempre prontos para atender com eficiência e de forma humanizada. Você, são miguelense, faça seu plano com a empresa Safisul, que é da sua cidade, e conhecerá as vantagens de uma empresa de confiança. Não deixe enganar-se, a Safisme mudou o seu nome. Agora é Safisul, o Plano Familiar do Sul do Brasil. É Safisul por você nos momentos de maior fragilidade. Tem muitos planos, Índio, que a gente estava falando agora sobre esse plano familiar Safisul, tem muitos planos que são 0800. Tá, aí você liga, de um atendente passa para o outro, enfim, você não tem o que você precisa naquele momento. Importante, né? Importante. Eu como aviador, e a gente todos os anos, eu não sei se você sabe, a gente passa por uma avaliação médica, né? Então, você precisa estar com seus exames em dia. Nós somos praticamente como atletas, né? Então, todos os anos a gente tem uma avaliação. E eu prezo muito por isso. E o meu amigo Clécio está fazendo um bom trabalho aqui na região com a Safisul. Clécio, quero mandar um abraço para ele. Um abraço, né? Meu querido. Toda proteção que você puder ter para você e para os seus, né? É bem-vinda, né? Então, eu aconselho aí o pessoal a comparecer lá e procurar o nosso amigo Clécio lá na Safisul. Clécio e o Tiago Kerber estão sempre aí à disposição. Safisul é daqui, tá? Daqui de São Miguel do Iguaçu. Vamos falar agora de uma construção de um avião experimental. Então, conta pra gente sobre isso. Você participou de uma equipe. Eu em 2005, 2005, eu comecei a trabalhar para um grupo em Cuiabá, como aviador, como piloto, né? E o dono dessa empresa era uma fábrica de pontes. Aí está aparecendo os motores, a equipe que me ajudou aí. Ali está o mecânico Ademir Aiza, e o colaborador que foi o pai desse avião mesmo, está ali o Odales, que é esse de cabeça branca ali, que me ajudou muito na construção desse avião. Foram 2 anos e meio, né? E assim, era um projeto do patrão lá, ele é piloto também na Itália, e ele vinha para o Brasil e tinha fazenda aqui no Brasil, tal, gosta muito de avião, está vivo ainda. E daí ele comprou um kit no Texas, que é o Bearhawk, esse avião que está aparecendo aí. Então ele vinha semi-pronto, né? Mas quando ele nos disse, olha, eu vou comprar uma aeronave semi-pronta e vou trazer. Aí a gente falou, traz aí, vamos ver como é que é, né? E eu te confesso, Cris, que quando chegou, que a gente abriu os caixotes e olhou, falou assim, meu Deus, que M que a gente fez, por cara. Onde a gente vai começar? Com isso aqui? Essa equipe era de quantas pessoas? Esse é para 4 pessoas, né? A equipe? A minha equipe foram 3 pessoas, que era eu, o mecânico, que é o Odales, que está ali, mais um ajudante, e o mecânico que colocou o motor, que fez o peso e balanceamento da aeronave, o Ademir Aiza, que é um cara que também é uma figura assim, extremamente profissional, né? E nos ajudou bastante. E esse projeto levou 2 anos e meio. E assim, eu tenho uma ponta de orgulho em falar que o primeiro voo que a gente fez nesse avião, eu decolei com o avião, estabilizei ele, e ele não tinha uma tendência.
entendeu? O que é uma tendência? Para nós leigos assim, desculpa, o estabilizador é um compensador que você usa no avião e você coloca ali o manche no centro e o estabilizador para manter a atitude dele longitudinal, certo? Ou em descida ou subida, né? Então eu coloquei o estabilizador dele no neutro, soltei o manche e ele não tipo o carro quer dizer puxar para um lado para o outro, entendeu? E ele não tinha tendência nenhuma. Olha só. E eu acredito que nem a nossa gloriosa Embraer fabrica um avião assim que não tenha um defeito no primeiro voo, né? E ele ainda voa? Tá voando. Hoje ele tá voando com um pessoal de uma ONG no Pará. Eu reencontrei esse avião em Santarém. Passou a foto aí. Eu acho que passou Reviu a foto. cria. Pois é, eu estava em Santarém e aí me falaram, olha, tem um cara aqui que falou que voa um avião que você montou. Gente, orgulho Mateus, mesmo, né? Ele é um americano que voa aqui no Brasil. E aí eu fui lá encontrar e te digo que me encheu os olhos de lágrimas quando eu vi. Parece que é um filho, o filhote. Que legal, que bacana. Experiência, né? Muita. Me deu muito experiência. Porque uma coisa é você chegar a voar um avião pronto, né? E outra é você construir o avião, né? Você tá ali voando e lembrando de cada pecinha tal que você colocou ali. E ainda mais esse avião que me deu muito prazer em voar. Ficou muito bom, modéstia à parte. Parabéns, ficou um excelente voo. Obrigado, ficou um excelente avião. Vamos falar do ingresso da Stock Car. Olha só, vocês de São Paulo e região. Um par de ingressos para Stock Car em Interlagos. Confere as regras aí, fixado logo abaixo nos comentários. A produção vai colocar então os 3 links dos perfis para vocês seguirem. Dia 28 será o dia de sabermos quem será o ganhador do par de ingressos da Stock Car. E a corrida acontece dia 31. Índio, você hoje é um piloto experiente, mas acredito que tenha passado por alguns apuros aí no início, alguns incidentes. Dá uma resumida para nós, fala um pouquinho da sua história, porque a gente conhece, a minha família conhece, os teus amigos, mas e aí, o pessoal que agora está assistindo? A gente teve aquela fase inicial e muita aventura, voando de tudo que aparecia, né? O garimpo, por exemplo, o garimpo ensina muito, porque a gente costuma dizer que no garimpo você acaba fazendo tudo contrário do que você aprendeu na escola, né? Para sobreviver. Que isso não é regra, viu? Não sigam isso, não façam o que eu estou falando. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Mas, assim, alguns perrengues acabam acontecendo pela precariedade das pistas, né? Do clima, as cargas, né? Então, assim, já tive lá atrás alguns perrengues, mas hoje eu voo uma aeronave muito segura, né? De alguns anos para cá eu tenho voado aeronaves muito seguras. E assim, a aviação a gente prima pela segurança, né? A primeira coisa que vem na cabeça quando você vai decolar é a segurança do voo. Se a aeronave está preparada, como é que está o tempo, o clima no momento que você vai decolar, durante o voo e quando você vai chegar, né? Então isso tudo faz parte da segurança do voo, né? E eu acho que nesses 30 anos, nesses últimos anos aí, eu aprendi um pouquinho disso, então tenho passado menos perrengue. Tem algo inusitado lá atrás que você gostaria de falar pra gente? Tem tanta coisa. Algo assim que foi, resumindo... Tem histórias engraçadas, né? Assim, eu acho que eu te contei mesmo um caso lá no Pantanal, né? Que quando eu saí do garimpo, e aí eu comprei um ultraleve porque não tinha avião para voar, o Collor tinha fechado lá em Boa Vista, o garimpo, e não tinha aeronave para voar, né? Então aí eu comprei um ultraleve, a minha mãe até me ajudou a comprar esse ultraleve na época, eu não sabia fazer outra coisa. E é totalmente diferente, né? Não, é outra aviação, né? Mas eu precisava sobreviver, então entre vender o corpo e comprar um ultraleve... Eu comprei o ultraleve e fui voar no Pantanal com voos panorâmicos. E aí teve um dia muito engraçado que eu te contei isso já para vocês, mas eu vou contar aqui para as pessoas que estão nos vendo, conta. Né? Chegou um grupo de alemães para voar e ali eu estava já no terceiro ou quarto voo e acabou a bateria do ultraleve, ele deixou de carregar. Então o que eu fazia? Era um ultraleve anfíbio, aí eu vinha decolava, né? Aí fazia um voozinho de 10 minutos, era um voozinho panorâmico. E voltava para a praia com o ultraleve,
quando chegava na praia, eu cortava o motor, descia aquele passageiro, virava o ultraleve na posição de sair novamente e ia lá atrás e dava partida na hélice, que a gente chama, você vira a hélice com as mãos e para o avião pegar. E isso estava funcionando muito bem, já era, eu acho que o 7º, 8º voo que eu fazia. E veio uma senhora alemã bem grande, né? E assim, ela não falava nada de português e eu muito menos de alemão. e daí ela, no sentar no ultraleve, a manete de potência do ultraleve, ela fica aqui no meio, né? E ele é um pouquinho reduzido, não é uma coisa tão grande assim. E daí ela encostou na manete com o joelho dela, levou a manete e acelerou o motor, né? E eu dava partida na hélice, a intenção que o motor pegasse na marcha lenta. Marcha lenta, na lenta, né? Porque o avião não tem marcha. E quando ela encostou, ele acelerou um pouco, né? Uhum. E eu não percebi isso. E daí eu dei a partida na hélice. E quando eu dei a partida, de imediato ele pegou e já saiu. E quando ele saiu, eu desesperado olhei assim, o que eu fiz? Eu passei, segurei na cauda dele, né? Que a cauda foi me atropelando. Você estava do lado de fora, a mulher atrás, quase foi... porque o ultraleve, o motor fica atrás, né? Na parte de trás. Ela sentada, olhando para frente aqui. E eu dei a power to de repente saiu. E ela não viu o piloto do lado, né? e daí acelerou e o ultraleve começou a ir para o meio da água. E o que eu fiz? Aí eu segurei na cauda do ultraleve aqui, me agarrei ali, né? E falei, vou tentar trazer o ultraleve para voltar para a praia. Porque o leme fica aqui atrás e eu segurei com a mão esquerda no profundor. E com a mão direita eu fui direcionando o leme para ele voltar. Mas nisso aconteceu o imprevisto, né? Que a minha calça começou a sair com a pressão da água. E aí eu não sabia se eu segurava a calça ou se eu virava o leme do ultraleve, entendeu? Mas deu certo. Aí quando eu voltei, também quando a gente parou na praia, eu descobri todos os nomes que não deve se falar em alemão, né? Eu acredito que ela me chamou. Ai, meu Deus, que situação. Essa é uma das, né? Na hora a gente fica super nervoso. Não deu pra rir na hora, mas porque imagina, se chegar sem a calça, o piloto, pô, cadê o piloto? Tá sem a calça ali na praia, né? Ai, gente do céu. Mas deu tudo certo, cheguei com a calça nas mãos, mas cheguei de volta. E essa é uma das milhares que ele tem, gente. Olha, eu acho que a gente teria que ficar aqui bastante, muitas horas falando tem a da sobre. Piscina também, que eu te falei, que eu encontrei uma piscina que roubaram, né? O cara mesmo? me procurou, não serve. Fala pra gente essa. Dá tempo? Dá tempo sim. Então tá, eu tava em casa num sábado, saindo com a família pra ir pra algum lugar. E chegou um amigo meu que tinha um ultraleve, que ficava no hangar onde ficava o meu avião, né, o avião que eu voava na época, e dizendo, Índio, esse aqui é um amigo que eu tenho aqui e tal, e ele fabricante de piscina, né? E essa madrugada roubaram a piscina dele e tal, e ele tá desesperado, cara, tá da madrugada anterior. E ele tá querendo descobrir a piscina. Eu falei, cara, eu já procurei de tudo, né? Carro roubado, caminhão roubado e tal, mas piscina é a primeira vez, né? Mas eu ouvi o cara e eu achei interessante. Falei assim, mas como é que é, amigo? Você tem noção? Porque Cuiabá é uma cidade, naquela época, de 600 mil habitantes, né? Aí ele falou assim, não, é que é o seguinte, a piscina foi roubada por volta de 4 horas da manhã. E daí eu saí nas ruas procurando os vigilantes nas ruas que trabalhavam à noite e perguntei, viu o caminhão passar por aqui com a piscina? Ele disse que o primeiro vigilante já tinha falado para ele, passou uma F4000 branca com a piscina em cima. E ele foi fazendo isso até que chegou em um bairro, foi o último vigilante que viu a piscina passando. Quer dizer, o bairro, a piscina estava naquele bairro. Ele falou, olha, tá por aqui, mas só que o bairro era mais ou menos do tamanho de São Miguel, pra você ter uma ideia, né? E aí ele chegou, olha, eu tô com dificuldade, pai, tenho que pagar um financiamento e tal. Quanto que você faz a hora para mim? Aí negociamos a hora lá e tal e fomos voar para ver se a gente encontrava a piscina. E aí já tinha dado ali 50, ele fechou comigo 1 hora de voo e reclamando, ainda me pediu um desconto danado lá e tal. Aí a gente já retornando, ele já tinha visto um monte de piscina e tal, ele falou, comandante, não vamos encontrar minha piscina, rapaz, e ainda vou ter que gastar esse dinheiro da hora. Falei, infelizmente, né, mas pelo menos tentamos. Nisso eu olhei da minha esquerda aqui e vi um pessoal trabalhando ao lado de uma piscina, 2 ou 3 pessoas assim, com enxada, a gente tava voando bem baixo, né? Aí eu olhei do lado e falei assim, ô meu amigo, aquela ali não é a sua piscina, por acaso?
Quando ele viu, Cris, a primeira reação que ele teve foi abrir a porta, queria abrir a porta do avião. Ele falou assim, comandante, é minha piscina, é minha piscina. E eu comecei a segurar ele aqui. Não, cara, não, peraí, calma. Calma, deixa eu encostar. Você tá de avião, né? Aí, não, é a minha piscina. Resumindo, aí eu falei para ele, ó, pega o celular, liga para o teu irmão que ficou lá na pista e diz para ele, mostrei uma referência para ele ali próximo, né? Falei, manda o teu irmão vir e aí ele vem até aquele ponto e você pega o carro e vem e chama a polícia para vir aí, para pegar a sua piscina. Aí marcamos direitinho, fiz um sobrevoo em cima e tal. E ele foi, chegou lá e nem me pagou, desceu do avião, pegou a caminhonete, vazou, mas como ele era amigo de um amigo meu, né, eu falei, vou encontrar a hora para me pagar, né? Aí, bom, resultado, eu estava em casa, voltei, eu saí para almoçar com a família e tal. Quando voltei à noite, tava ele chegou na minha casa. Logo que eu cheguei em casa, chegou um camburão da polícia na porta, com o cara, o ladrão, o cara que tinha me contratado. Aí eu não acreditei, falou, mas você trouxe o ladrão na minha casa? Não, porque a gente combinou com ele aí e tal, e o delegado falou que se ele fizer um acerto aí, pagar as despesas, então ele veio aqui para pagar o voo para você aí. Olha só. Eu não entendi bem que acerto que eles fizeram, sabe? Mas eu sei que me pagou, que quem louco. pagou foi o ladrão. É muita mais história. Uma das, né? Tem muita história. Tá certo. Vamos falar de maquiagens e penteados. Você tem um casamento, uma festa, um evento? Prepare-se para chegar linda com a Cília Sartor Makeup. Solta o VT. A maquiagem é uma arte feita na pele e que contribui demais para a nossa autoestima. Existem dias que queremos passar só o básico. Mas existem dias que o desejo é uma superprodução completa para brilhar. E a Cília Sartor oferece make e penteados com muita excelência. Então entre em contato e marque o seu horário. @Cília Sartor Makeup. Por que do banho de óleo quando checa uma carteira? Hoje... essa aviação Nutella que está tendo aí já estão dando banho com outros produtos, né? Mas a tradição do óleo é porque o óleo durante o voo, durante os voos de instrução, o óleo que é geralmente dado banho no aluno no dia é o do que solo, ele usou. É o que ele usou durante o voo dele, entendeu? Nossa, nas olha o Cassiano aí, ó. Aí, tá o Cassiano aí fazendo. Eu acho que tem uma foto de eu dando banho de óleo no meu menino também, quando ele solou. Eu não sei se tá tem, aí. eu não sei se tem essa foto, mas a gente pode colocar. Então, é uma tradição, né? De dar o banho de óleo no dia da... Então, assim, alguns aeroclubes ainda usam isso, mas já hoje em dia a geração Nutella substituiu. A geração Nutella está jogando pozinho de maisena, água, ovo, né? Tá certo. Vamos falar da Jane Massoterapeuta, você conhece a Jane Massoterapeuta. Dor no ciático, precisa de uma massagem relaxante, não tem lugar melhor que na experiente Jane Massoterapeuta. Solta o VT. Olha só o que o Espaço Jane Massoterapeuta oferece para você. Reflexologia, massagem modeladora, terapia das pedras quentes, drenagem facial, drenagem pós-procedimento cirúrgico, peeling ultrassônico, shiatsu terapia, reiki, terapêutica nervo ciático, new face alta frequência, tratamento capilar ente de alta frequência, limpeza facial. A Jane Massoterapeuta também está nas redes sociais. Você conhece a Jane Massoterapeuta? Cada vez que vem para cá? Sou cliente da Jane já há alguns anos. Ela sempre me atende aí, eu volto para casa um pouquinho menos de dores quando eu volto. Certo. Vamos falar de um acidente, coloca pra gente aí. Era a madrugada de 29 de novembro de 2016, quando o avião a serviço da Chapecoense caiu na Colômbia e matou 71 pessoas, entre atletas, jornalistas e membros do time. A tragédia chegou a níveis mundiais e até hoje é cercada de polêmicas. Índia, eu sei que você não gosta de falar em acidente sem os relatórios finais. É por isso que a produção trouxe este acidente que já se confirmou a causa. Essa investigação concluiu
né, que faltou combustível para chegar a Medellín, na Colômbia. A empresa Lamia fez gestão de risco inadequado, que levou à morte de 71 pessoas nesta tragédia. Houve muitas chances do piloto salvar este voo, salvar estas pessoas. Então, Cris, eu como aviador, é lamentável admitir que todas as chances para salvar essas pessoas foram ignoradas, né? E a culpa, infelizmente, nesse caso aí, ela é bem clara que foi do comandante. Ele assumiu todos os riscos, né? Porque começou pelo início do plano de voo, que ele já declarou a hora a mais de combustível do que ele tinha a bordo da aeronave, né? Para fazer esse voo. No meio do voo, quando eles descobriram, ele foi alertado pelo copiloto que eles teriam que pousar para reabastecer em uma outra localidade, né? E que daí, apesar do custo ser maior, ele salvaria vidas. Eu acho que vida não tem preço, né? A segunda. A terceira foi quando ele chegou no destino, né, em Medellín, e tinha uma outra aeronave que tinha pedido prioridade. Exato. Tinha uma outra aeronave com um pequeno problema e pediu prioridade. E o orgulho do comandante da Lamia superou mais uma vez os riscos, né? E ele, ao invés de declarar emergência, que seria o caso, né, por conta do pouco combustível que ele tinha remanescente nos tanques, ele ainda cumpriu uma órbita e meia, se não me engano, sobre Medellín, aguardando o pouso desta outra aeronave que tinha prioridade de pouso no caso aí, entendeu? Então, infelizmente, ele, por 3 ou 4 vezes, ele teve total condição de ter salvo essas pessoas, entendeu? Se ele tivesse declarado prioridade e... Na verdade, emergência, né? Emergência. Ele poderia ter declarado emergência. Mas e chegando lá, ele ia ter uma multa, porque não tinha todo o combustível, né? Esse foi o problema, porque qualquer tipo de emergência que ele reportasse ali, em solo, com certeza a aeronave receberia uma vistoria. Então, se ele declarasse uma porta aberta, ou se ele declarasse uma pane em uma das turbinas, e que tivesse a necessidade, apesar que é uma aeronave com 4 turbinas, esse modelo aí, ele teria tido a prioridade no caso, porque a emergência ela supera a prioridade, entendeu? Então ele teria tido a aproximação, a primeira ele seria o número 1 para pouso, e no caso ele ficou sendo o número 2, e ele fez uma órbita sobre o aeroporto lá, e aí na metade da segunda órbita as turbinas perderam potência por falta de combustível, né? E não deu para chegar e não alcançou a pista, infelizmente, né? Ele violou todos os preceitos, né? Todas as regras de segurança aeronáutica, né? Todas as regras, porque a aviação é muito segura, entendeu? Então ele deveria chegar ali com combustível suficiente para sobrevoar o destino e alternar por mais 45 minutos um destino próximo. Então ele teria que ter esse combustível. E no plano de voo ele declarou que ele tinha esse combustível, né? Então ele já violou aí uma regra, né? No meio do caminho ele poderia ter pousado e reabastecido a aeronave. Ele também violou a regra, pensando em economia. Porque, se não me engano, além de piloto, ele era proprietário da aeronave, né? Um dos sócios. Ele né? já tinha costume de fazer isso com algumas... Ele já tinha transportado os jogadores argentinos nessa mesma situação. E houve, eu acho que no levantamento que foi feito, na investigação, existe declaração de um dos abastecedores que abasteceu a aeronave dele e que viu que a aeronave tinha chegado com muito pouco combustível em outros voos, entendeu? Se não me engano, 2 voos ele tinha feito antes. Pagar para ver, né? Não vai pagou que cola. Caro, né? Foram e não foi só a vida dele, foram 72 vítimas. Foram acho que 6. Milagrosamente, acho que sobraram 6 4 pessoas. 6 pessoas. 6. É a finalíssima da Sul-Americana, né? Apenas 6 pessoas sobreviveram à queda. Como não houve final, tá? A Chapecoense foi declarada campeã, então, da Copa Sul-Americana de 2016 pela Conmebol. Você também participou das buscas de um jovem piloto que caiu na mata. O ano passado a gente foi informado no final da tarde que um piloto tinha saído ali de uma fazenda próxima a Sapezal, um avião agrícola, e
estava voltando para a base dele, em Campo Novo dos Parecis, era um voo de poucas horas, de poucos minutos, se não me engano, acho que 45 minutos, e ele desapareceu nesse trajeto, e é uma área indígena, né, com uma mata relativamente, um cerrado alto, tem a foto ali, foi quando ele foi encontrado. E aí foram mobilizados as aeronaves na região, para que de manhã cedo a gente, no primeiro horário, assim que possível, saíssemos nas buscas dele. E como é um jovem que eu conheço, e a gente ficou bastante... Eu, pelo menos, te confesso que eu passei a noite sem dormir, preocupado com ele. A aeronave era de um amigo meu, que foi meu copiloto também. E daí, logo de manhã cedo, no primeiro horário, a gente decolou e começaram-se as buscas, eu acho que com 8 aeronaves, logo de início. Mas ainda tinha uma certa nebulosidade na região, ali próximo ao rio Papagaio, na região do Alto Juruena, próximo a Sapezal, entre Sapezal e Campo Novo dos Parecis, próximo a uma cachoeira famosa chamada Utiariti. E daí a gente começou, mas no local que ele estava, era onde a camada estava um pouco mais baixa e tinha chuva. Então a gente passava ali do lado e ele dava sinal, ele via os aviões, ouvia, né? E a gente não conseguia visualizá-lo. Mas aí tivemos a grata satisfação de, logo por volta de 9h30 da manhã, uma aeronave conseguiu visualizá-lo. Aí ele saiu para fora, subiu na asa, deu um tchauzinho e tal, a gente soube que ele estava bem, né? Foi acionado o helicóptero da Polícia Militar mais próximo da região. E quando foi meio-dia, a gente estava abraçando ele lá, junto com os pais dele e tal. E ele falou o que aconteceu? O avião ele decolou, veio com a baixa altura, final de tarde. Geralmente esses aviões agrícolas voam a baixa altura, como era um trecho que ele conhece bem. E de repente o motor parou, né? Parou o motor e ele veio, tinha um cerrado, a gente costuma dizer um cerrado médio, não era um cerrado muito baixo. Mas ele fez um pouso espetacular, foi assim, apesar da que ele estava bem, não se feriu, né? O avião também quebrou muito pouco, já está voando novamente, esse avião foi recuperado, né? Tá certo. E ele passou a noite ali dentro do avião, quando logo escureceu, daí ele se preparou para passar a noite dentro do avião, estava chovendo ainda. Ele tinha uma garrafinha d'água, sem água, uma garrafa plástica, aí ele cortou a garrafa, deixou a garrafa próximo, virada para baixo, para que com a chuva enchesse para ele poder tomar água, né? Aí até interessante, ele disse que de noite ele bateu a lanterna assim, e estava cheio, que choveu, né? A garrafa estava, a metade da garrafa que ele tinha cortado estava cheia de água. Ele falou, bom, amanhã cedo eu tenho água para beber. E ele acha que algum bicho, alguma coisa, à noite tropeçou, foi lá e tomou a água dele, de manhã não tinha água, Mas que bom que ele viveu. Não, saiu contar, de lá né? e tá bem, tá voando novamente e tal. É um menino que susto eu gosto passou. muito dele, Que eu bom. tenho muito carinho por ele, é um Como é que é o cara nome especial. dele? É o Alifer. Alifer, um abraço para você, Alifer, viu? Isso. Vamos falar da Heloísa Flores, sempre com muitas novidades. Flores naturais, flores artificiais, criação de jardins. Vai fazer um evento, chame a Heloísa Flores. Solta o VT. Seja para embelezar uma casa, outro lugar especial, ou para dar cor a um evento. Seja para oferecer à pessoa amada ou para você se inspirar enquanto as observa na natureza. A verdade é que as flores não param de surpreender. E a Heloísa Flores tem uma linha completa de flores naturais e artificiais, além de criação de jardins, decoração em geral e eventos. Então pega aí o telefone 984 14 24 28. A Heloísa Flores também está nas redes sociais, @heloisa.flores.5. Vamos para o nosso bate e volta. Você já assistiu várias vezes o programa, você sabe como é que é, né? É uma palavra e você me devolve. E tem que ser rápido, é uma palavra só. Não dá para pensar muito não, Então, viu? vamos lá. Preparado? Vamos lá. Avião. O que eu tô voando agora, que paga as contas. Família. Minha família, minha mãe, né? Começo de tudo. Sucesso. Uns 55 anos, é um sucesso. Paz. Minha casa, Alegria.
minha neta. Oh. Pesadelo? Ai, alguns ainda, viu? Envelheceu muito rápido. Tristeza? Então, que eu te diria de tristeza? Eu procuro não pensar na tristeza. Eu vejo que para você não tem tempo ruim. Melhor sorrir que chorar, Sempre né? é. E o coração vai bem? Tá Tô bem. falando emocional, não tô falando físico. Tá bem, eu tenho uma loira me esperando lá em casa que vale a pena. VT Mandar da um beijo aí esposa. pra Dilamar, que me tolera, me atura. O que o índio do Brasil falaria para o índio do Brasil de 30 anos atrás? Juízo, Mais algum conselho? juízo. Tá certo. E um conselho para os jovens que estão iniciando na aviação? Mantenha a Seria? proa, perseverança. Mantenham a proa, estudem o máximo possível, se dediquem, que o sonho de voar é possível, né? Eu gosto muito de dizer, tem uma pilota americana, que me vem o nome agora, né? Ela dizia uma coisa muito interessante sobre o prazer de voar, né? Que as pessoas dizem maravilhas sobre os prazeres do sexo, né? Só que não dura tanto quanto o prazer de voar. Tá certo. Fala mais uma das suas histórias aí. Conta pra gente, que eu sei que tem muitas, mas aí você vai ter que escolher aí. Assim, eu tenho, no vídeo não dá pra ver, mas eu tenho um pequeno problema da perna, que é um acidente que eu sofri de carro. Que Foi de muitas carro, pessoas, não foi de avião. e muitas pessoas já aconteceu de eu entrar no avião e perguntam, comandante, posso fazer uma pergunta? Eu já sei o que é. Esse problema seu foi da perna, foi avião? Não, foi carro. Alguns acreditam, outros não, né? Mas aconteceu uma história muito interessante quando eu comprei esse ultraleve meu, e aí eu fazia voos panorâmicos, né? E era um final de tarde, e tem um amigo lá na cidade onde eu nasci, Dom Aquino, que chegou lá e me procurando, tava de fogo. Oi, Dião, briguei com a mulher ali, rapaz, ela pegou o caminhonete com os meninos, foi embora pra fazenda e me largou aqui. Me leva lá, que eu quero dormir lá na fazenda com ela. Eu falei, então bora. Como é que tá a tua pista lá na fazenda? Né? Não, a pista tá boa, faz uns dias eu fui lá, tal, não sei o quê. E eu peguei o avião, precisando faturar mais um pouquinho, acreditei no bêbado, né? Amigo mais bêbado. Decolamos e fomos pra lá, já final de tarde, preocupado com o horário para retornar, para não escurecer, né, claro. E aí, quando nós chegamos para pousar lá, eu olhei a pista e falei, cara, mas aqui não tem condições, João, como é que vai pousar? Tá cheio de cupim na sua pista aí? Faz uns 5 anos eu vim aí, falei, 5 não dá para pousar, cara. Ele falou, não, mas tem a rodovia ali, ó, você pousa um ultralevezinho pequeno, né? Ele falou, tem a rodovia ali na porta da fazenda aí, e dá para pousar ali. Você faz a curva ali, volta, vai ter uma árvore, uma placa de proibido ultrapassar, e logo que você passar a placa, você pode pousar que não dá nada. Ah, beleza. Por isso que eu te falo, juízo, né? Aí eu olhei aqui, eu olhei de um lado, olhei do outro, não vinha carro nenhum na rodovia. E fui pousar, né? Pra deixar ele lá. E aí vim para pouso, na aproximação, flapeei o ultraleve, configurado para pouso, tudo certinho. Aí veio a árvore que ele me falou, tirei a asa da árvore, tirei a outra asa da placa, e nisso ele não falou dos fios. Porque tinha um fio de alta tensão atravessando 3 fios. E ali a gente já bateu naquele fio, né? E foi aquele fogo danado do estalo do fio, né? Que deu. E o ultraleve virou, tipo um tunô quase completo, né? E daí, no virar, ele entrou com a asa do lado do João, do meu amigo. E o João quebrou a perna, teve uma fratura exposta. E era um colonhão do lado da pista. Um fio não rebentou, ficou a cauda presa ainda ali. E a gente ficou meio que suspenso assim no ar, né? Próximo do solo. Daí eu peguei, soltei o meu cinto de segurança. E no soltar o cinto, eu bati com o rosto no chão e dei um corte aqui. E aquilo começou a sangrar, e sangrou bastante, sabe? Nisso eu retirei o João de lá, bati a mão no cinto dele, fui tirando ele e perdi o sapato logo da perna, que eu uso um calço na perna direita, né? Que é por causa da minha deficiência. E perdi o sapato no meio do colonhão. E tá, eu tirei ele um pouquinho fora do avião, tal, vi que não tinha o risco de incêndio, pelo menos momentâneo ali.
E daí eu fui para a pista pedir socorro, porque o pessoal da fazenda não viu a gente. E aí, quando eu saio na pista, assim, coincidentemente vinha passando uma ambulância, que vinha ali de uma cidade de Campo Verde, indo para Jaciara buscar um doente lá. E quando os caras me viram, acidente de carro, eu dei com a mão, eles pararam. Falei, não, avião. Aí olhou pro outro e falou, ele não tá bem, né, cara? Que eles não viam o avião, o colonial era alto. E daí eu fui pro lado deles assim, falei, ele quebrou a perna. Eu falei, não, eu tenho a perna assim mesmo, eu sou manco da perna. E ele falava assim, nossa senhora, falou, senhor, calma, o senhor bateu a cabeça e o senhor não viu que a sua perna tá quebrada. Pra explicar. Não, e pra explicar. E nisso já me grudaram, eu queria levar pra dentro. E eu com a perna que salvou, boa, eu botava o pé assim, não, pega o meu amigo lá, ele tá ruim. Aí o motorista acho que deu uma luz nele lá, ele foi lá, né? E o outro ficou me segurando pela camisa aqui, não, o senhor fique comigo. Aí o outro veio de lá e falou, é um avião mesmo. E era ultra leve, né? Eles não sabiam Meu bem. Deus do céu. Aí tiraram o João e tal, e aí o cara foi ver que eu realmente era manco, né? Então, assim, Que depois você não dessa... machucou a perna ali, hein? Não, eu já era manco da perna, só machuquei a cabeça, mas eu tava consciente, né? Foi um corte só apenas. Ai, gente, a gente tem que Essa é fazer mais parte uma 2. Tem que A gente fazer a vai ter parte que fazer 2. parte 2, parte 3, parte Tem 4. muita coisa. Toda vez que você vir, a gente organiza para poder te trazer, Índio, porque são muitas histórias. Tem muita coisa para falar, sim. Vai ser um prazer retornar aqui. Querido, eu só tenho a agradecer. Eu que tenho a agradecer a você me dar essa oportunidade. Muito obrigada. De falar um pouco da aviação. Maravilha. Da minha paixão. E teremos muitos mais. Se Deus quiser. Queridos, muito obrigada por estarem conosco. Um beijo muito especial para vocês. Nos vemos, então, na próxima terça. Tchau.